Oi, pessoal! No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os enantiômeros e eu fiquei de falar com você nesse vídeo sobre RS, como dá nome, né? O mais e o menos que aparecia lá e sobre mistura racêmica. Vamos lá? Bom, é o seguinte, como a gente nomeia RS? Como a gente dá nome RS para um enantiômero? Tá, então, eu não sei se você lembra, mas a gente fez já a isomeria EZ. E a gente atribuía aí, segundo as regrinhas de Cunningham-Prelog, né? Uma prioridade para aqueles grupos ligados no carbono da dupla. Então, quando a gente vai fazer sistema RS, é a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para esses átomos que estão diretamente ligados ao carbono quiral e atribuir para eles uma prioridade. Então, lembra que a gente fazia isso por número atômico? Então, é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. Então, olha lá. Eu coloquei aqui para vocês o número atômico, lembrando que o número atômico é uma coisa que vocês não precisam decorar, ele está lá na tabela para vocês olharem. Então, como que ficaria a prioridade? Esse é o carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes, lembra do primeiro vídeo? Tá, ele está ligado nesses compostos. Quem é que teria, então, maior prioridade? Prioridade 1 seria o bromo, porque ele tem maior número atômico. Então, prioridade 1 para o bromo. Depois a gente tem aqui os outros números atômicos, então quem vai ter a segunda prioridade? Cloro, isso aí, flúor e depois, por último, o hidrogênio, tá? Então, eu atribuí duas coisas que você precisa para o sistema RS: achar o carbono quiral e atribuir as prioridades 1, 2, 3, 4 para os 4 ligantes aqui. Legal? Bom, lembra que às vezes a gente tem, quando a gente analisa esses números atômicos, a gente analisa sempre o átomo diretamente ligado. Se der empate, eu tenho que partir para um desempate. Então, vamos ver aqui uma molécula, como que ficaria a prioridade deles? Ó, baseada nos coloridinhos aqui, nos átomos diretamente ligados, a gente pode dizer aí, né, que o oxigênio tem prioridade 1, que ele tem número atômico 8. Esses carbonos vão ser as prioridades 2 ou 3, eles deram empate. E o hidrogênio perde desses carbonos porque ele tem número atômico 1. Beleza. E entre esses dois carbonos, quem é que ganha, né, a ordem de prioridade? Eu preciso fazer o seguinte, olha lá. Então, eu já defini essas. E para definir isso, eu preciso, como isso aqui empatou, eu preciso perguntar em quem esse carbono está ligado. Então, esse carbono está ligado em hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E esse carbono aqui, em que ele está ligado? Está ligado em hidrogênio, hidrogênio e carbono. Como eles deram um empate, a gente vai olhar em quem eles estão ligados, qual é o maior número atômico. Esse é carbono, esse é hidrogênio, porque ele tem 3 hidrogênios mesmo. Então, esse carbono roxinho acaba tendo prioridade maior do que esse carbono verdinho. Então, olha lá, esse fica sendo 2, esse fica 3, tá? Então, a primeira coisa é estabelecer essas prioridades corretamente, legal? Bom, agora que vem a viagem, presta bem atenção. Eu vou falar isso aqui, depois eu vou mostrar para você isso no modelinho para você entender. Depois que você achou as prioridades, ele pede para você, imagina que você está com um modelinho na mão, mais ou menos igual o modelinho que eu tenho aqui na mão, assim, desses modelinhos que eu uso aqui para fazer com vocês. E ele pede para você pegar o grupo de menor prioridade e girar assim para colocar o mais afastado de você possível, o grupo de menor prioridade. Então, olha lá, peguei o 4, que é o de menor prioridade, vou dar um giro nele e vou colocar o grupo 4 o mais longe possível de mim. Não desliga ainda, não vai embora, eu vou te mostrar isso aqui em um exemplo real, tá bom? Então, o que ele quer que eu faça? Ó, ele quer que você faça o seguinte. Pego aqui o meu modelinho, peguei um modelinho aqui para mostrar isso aqui para você, tá? Quero que você entenda primeiro o meu modelo. O que eu tô segurando aqui na mão para te mostrar? Ó, esse cara aqui é o carbono quiral, tá? Esse cara é o carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes, ó. Ele tem um metil ligado aqui, ele tem um OH ligado aqui, ele tem aqui um CH2, CH3. Então, olha pro carbono quiral. Primeira coisa, achei o carbono quiral. Quem tem prioridades? Então, vamos lá. Vamos às prioridades. Prioridade 1, porque esse aqui é o O. Prioridade 2, porque esse aqui é o CH2, CH3. Prioridade 3, porque esse aqui é o
metila e prioridade 4 aqui, que tem hidrogênio. A primeira coisa que ele pede para você fazer é você pegar o grupo de menor prioridade e deixar o mais afastado possível. Por exemplo, se eu estiver mostrando para você, se eu colocasse o 4, que é esse aqui, virado para você, eu estaria o mais longe possível? Não. E assim? Não. E assim? Isso. Assim eu deixaria o grupo de menor prioridade o mais longe possível. Quando eu faço isso, eu vou ficar com só 3, eu vou ver praticamente se eu esconder ele, porque eu coloquei ele mais afastado de mim, é como se eu visse só 3 grupos para analisar. Então vamos continuar a partir daqui, vou mostrar para você, olha lá no slide de novo. Então olha lá. Então, grupo de menor prioridade para trás. Depois você colocou, lembra que a gente fica vendo só 3 grupos? Esse tá para trás, eu vejo só 3. Você vai pegar o grupo de prioridade 1, depois você vai pro 2, pro 3. Vai fazer esse movimento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você perceber que você tá girando esse movimento aqui, tá fazendo o movimento do relógio, sentido horário, a gente vai chamar isso aqui de R, tá? Se você perceber que você fez com isso o sentido anti-horário, a gente vai chamar isso aqui de S. R não é de relógio, é de rectus. E S sinister aí, tá? Mas o R de relógio dá para memorizar que no sentido horário é o R. Vamos lá, vou mostrar para você de novo no meu modelinho o que eu tô querendo dizer. Vamos lá, ó, grupo de menor prioridade era esse, tá? O hidrogênio. Vou colocar ele para trás. Agora, o que eu vou fazer? O 1 tá aqui, o 2 tá aqui e o 3 tá aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tô girando. Ó lá, quando eu faço isso, eu tô fazendo o sentido horário. Então, quer dizer que isso aqui é o enantiômero R, tá bom? Não precisa se preocupar, você pode estar se pensando, eu não vou ter esse modelinho na prova, eu vou ensinar você a fazer isso aqui no papel. E no papel vai acabar sendo mais fácil ainda. Eu te mostrei isso no modelinho para você ter uma ideia de onde vem isso aqui, tá? Então, sentido horário R, se for sentido anti-horário S. Olha lá, vamos ver. Eu tenho uma molécula como essa. Lembra que eu te falei lá no primeiro vídeo que quando eu escrevo tudo assim retinho quer dizer que tá no plano, quando eu faço tracejado tá para trás e quando eu faço pintadinho tá para frente. Muito bem. Isso é só para você lembrar. Primeira coisa que você precisa para fazer para achar se a configuração do carbono, para dizer se ele é R ou S, achar o carbono quiral. Então esse é o carbono quiral. E agora vamos analisar os átomos diretamente ligados. Hidrogênio, cloro, O e carbono. Quem tem prioridade 1? Isso aí, cloro tem número atômico 17, ele ganha. Depois, oxigênio com número atômico 8, depois carbono com número atômico 6 e por último hidrogênio com número atômico 4. Agora eu vou pegar, acompanha minha setinha aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou ignorar o 4 porque é como se o 4 estivesse lá para trás, lembra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perceba que a minha setinha está fazendo o movimento horário. Então, isso quer dizer que esse carbono tem configuração R. Muito bem, legal. Vamos conferir. Como que eu confiro? Eu vou ter que olhar para o 4 e vou ter que ver se ele está mesmo para trás, porque lembra que para eu fazer uma leitura direito, eu tinha que colocar esse grupo para trás. Então, esse grupo está para trás? Sim, está. Isso quer dizer que eu fiz a leitura de forma correta e esse carbono tem mesmo uma configuração R. Vamos fazer mais um para ver se você entendeu. Então, pausa lá o vídeo e faz. A hora que você fizer, você retorna. Bom, vamos lá fazer junto. Carbono quiral, né? Carbono quiral. Quem tem maior número atômico aqui? Flúor, que tem número 1. Oxigênio, que o número atômico é 8. Esses dois carbonos empataram, mas a gente aprendeu como desempatar. Então, olha lá, esse carbono é 3, esse carbono aqui é 4. Seguindo a regrinha, vou ter que fazer um ligue-ligue 1, 2, 3, ó. Ligo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo, eu tô mexendo a minha setinha no sentido horário. Então, isso aqui também tem configuração R. Confirmar se eu fiz a leitura correta, eu tenho que ter certeza que esse grupo aqui está para trás. Então, ele está, realmente esse carbono tem configuração R. Vou fazer um último, tá? Vai lá, sua vez de fazer
Volta para a gente fazer junto. Vamos ver. Carbono quiral. Agora eu desenhei 2 para frente e 2 para trás. Tranquilo, isso é uma outra forma de desenhar isso aqui para você, né? Vamos para as prioridades. Ó, oxigênio, carbono, carbono, carbono. Então, isso aqui empata e o oxigênio ganha. Eu não posso olhar para esse primeiro, eu tenho que olhar primeiro para os átomos diretamente ligados. Para saber quem desses carbonos ganha, lembra que eu vou ter que ver onde cada um deles está ligado. Então, olha lá, esse carbono está ligado em O e H. Ou H, O e O, né? Esse carbono aqui está ligado em 3 hidrogênios. E esse carbono aqui está ligado em H, H e C. Para o desempate, quem tem dos grupos o melhor número atômico é esse cara aqui que tem oxigênio, tem 8. Então, ele tem prioridade 2. E entre esses dois aqui, esse tem carbono, que ele só tem hidrogênio, prioridade 3, prioridade 4. Muito bem, vamos lá agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha como está girando minha seta agora. Sentido anti-horário. Então, eu digo num primeiro momento que isso aqui é S. Mas também tem uma pegadinha aqui. Olha só, a hora que eu pergunto, você fez a leitura com o grupo 4 para trás? Não, não fiz, fiz para frente. E agora? Bom, vou pegar aquele meu modelo e vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz a leitura com o 4 para frente. Olha aqui. Lembra que esse aqui era o de menor prioridade? A gente fez com ele para trás e a gente tinha visto que isso aqui era o isômero R. Se eu faço, esse é o R, mas se eu fizesse a leitura com o grupo de menor prioridade para frente, isso aqui ia ficar 1, 2, 3 e eu faria a leitura S. Então, se eu fizesse com o grupo para frente ao invés de para trás, eu faria a leitura invertida, não o que é realmente, eu faria a leitura errada, inverso do que deveria ser. E eu posso usar isso a meu favor. Como? Vamos lá, volta para o slide. Olha aqui. Como eu fiz a leitura disso para frente e é S, isso quer dizer que como eu fiz invertido, eu posso dizer que eu já sei que isso não é S e é R. Resumindo, galera, o que vai acontecer aqui? Toda vez que você fizer uma leitura de uma molécula, olhou para o 4 e ele está para trás, você pega e mantém aquilo que você leu. Leu R, R, leu S, S. Se você olhar para cá e você perceber que o grupo está para frente, aquilo que você leu, você apaga e troca. Faz a leitura contrária. Entendeu? Legal. Bom, agora eu quero aqui que você faça o seguinte para mim. A gente já vai treinar esse RS e eu também quero te ensinar como eu faço para usar esses centros de configuração para saber se essas moléculas elas são isômeros, se são enantiômeros, imagem especular um do outro, ou se elas são moléculas do mesmo composto desenhado de maneiras diferentes, né? Só de olhar para isso aqui é muito difícil de eu saber. Então, o que eu faço? A melhor coisa aqui é determinar a configuração do centro quiral. Vamos fazer isso aí? Eu quero que você saiba para mim se esses carbonos aqui são R ou S. Vamos lá. Esse carbono aqui, ó, eu tenho esses ligantes, então, olha lá, cloro, flúor, carbono, hidrogênio, certo? Ordem de prioridade. Quando eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso aqui tá girando R. Beleza? R. O 4 está para trás? Está. Então, é R mesmo, eu fiz a leitura correta. Vamos fazer esse aqui agora. Olha lá. Cloro, flúor, carbono, hidrogênio, prioridades? Pá. É isso aí. Vamos girar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui tá girando no sentido anti-horário. Então, isso aqui é um S. Só que o grupo 4 está para frente. Quando acontece isso, eu sei que eu tenho que inverter. E aí, esse é R, isso quer dizer que esses compostos são idênticos, galerinha, tá? Eles idênticos, eles representam o mesmo composto. Os dois se chamam R. Vamos fazer esse aqui de baixo para você ver? Olha lá. Carbono quiral, prioridades. Oxigênio, CH2, CH3, CH3 e hidrogênio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso aqui tá girando horário. Então, ele tá girando R.
O 4 está para frente. Opa, quando está para frente eu tenho que inverter. Então, na verdade, esse carbono tem configuração S. Esse aqui tem os mesmos ligantes, então eu já sei como estabelecer a prioridade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso está girando sentido horário, R. O 4 está para trás, então eu fiz correto, não preciso inverter, eu vou manter a minha configuração. Esse carinha se chama S, esse se chama R. Então, isso quer dizer que esses dois compostos são enantiômeros, eles vão ser imagem especular um do outro. Bom, o que a gente pode falar mais sobre os enantiômeros para vocês, né? Quando a gente olha para as propriedades físicas dos enantiômeros, quando eu pego o isômero R e o S, as propriedades físicas deles são idênticas. Então, se eu tiver eles na forma, por exemplo, de um pozinho na minha mão, eu não sei a estrutura, só estou com a substância na minha mão, e eu quiser diferenciar uma da outra, eu for querer medir ponto de ebulição, densidade, índice de refração, essas propriedades que a gente costuma medir, você não vai encontrar diferença entre o R e o S. E aí, como eu faço para diferenciar um do outro? Um par de enantiômeros apresenta a diferença apenas na rotação da luz plano polarizada. Nossa, não sai. Vou te explicar o que quer dizer isso. Vou te explicar bem direitinho, você vai entender direitinho o que é esse negócio de rotação da luz plano polarizada. Isso aqui tem a ver com a tal da atividade óptica. Lembra que a gente falou que a gente ia falar sobre os isômeros, isomeria óptica? Vem daqui, então presta atenção. Olha lá, isso aqui representa uma luz ordinária. O que é uma luz ordinária? Essa luz que a gente tem em comum que irradia, tem os raios para todos os lados, tá? Se eu submeter essa luz ordinária a um polarizador, isso aqui se transforma em um feixe. É como se esses rainhos aqui ficassem todos na mesma direção. Então, eu consigo observar um feixe de luz. Eu observo esse feixe de luz no meu equipamento. Vou mostrar para vocês como. Olha aqui, isso aqui é um esquema, uma figura, uma imagem de um polarímetro. Polarímetro é o instrumento que serve para eu medir essa atividade óptica. Ó, o que eu tenho aqui? Uma fonte luminosa que emite para mim uma luz ordinária. Muito bem. Quando essa luz ordinária passa pelo polarizador, ela se transforma em uma luz plano polarizada. Eu vou ver um feixe. Eu fiz isso aqui para obter um feixe. Agora eu vou passar esse feixe por um tubo que tem uma amostra. Se essa amostra for quiral, ou seja, eu tiver uma amostra, um enantiômero R ou um enantiômero S aqui dentro desse tubo, essas substâncias que estão aqui, né, ela vai entortar o meu feixe. A hora que eu estiver observando aqui no fim do meu, lá no meu equipamento, olhando o meu feixe, eu vou ver que ao invés dele aparecer retinho para mim, ele teve uma variação, ele teve uma rotação, certo? Toda vez que eu olhar, colocar uma amostra nesse tubo e o feixe tiver uma rotação, eu digo que essa substância tem atividade óptica. Esse feixe, ele pode virar para a direita ou ele pode virar para a esquerda, ok? Então, o que acontece aqui? Uma pergunta. E quando a substância for aquiral, não for nem R nem S? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse feixe, quando ele atravessa aqui uma substância aquiral, você não vai ver deslocamento. Do jeito que ele saiu aqui, ó, ele vai chegar aqui retinho para você. Você não vai ver desvio. A gente fala que teve desvio zero, não teve atividade óptica, tá? Vamos continuar que eu tenho mais coisa para contar para você. Olha esse recadinho aqui, ó. Cada um dos enantiômeros do par desvia a luz plano polarizada para um lado diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tiver o seu isômero R, colocar no seu polarímetro e ele der um desvio dessa luz para a direita, tá? Quando você colocar o outro enantiômero, o enantiômero S, ele vai desviar a luz para a esquerda. Isso não quer dizer que todo R desvia para a direita e todo S desvia para a esquerda. Porque eu posso, às vezes, colocar minha molécula R lá dentro do tubo e ela pode desviar para a esquerda. Agora, eu posso ter uma certeza que quando eu colocar a S, então ela vai desviar para a direita. Porque os enantiômeros desviam essa luz plano polarizada para lados contrários, tá? Vamos ver
alguns exemplos. Olha lá, outro recadinho. As moléculas que interagem com a luz planopolarizada são ditas oticamente ativas, ou a gente diz que ela tem atividade ótica, tá? Então, moléculas quirais têm atividade ótica, moléculas aquirais não têm. Polarímetro é um instrumento usado para determinar se uma substância é oticamente ativa e para medir a direção e grau da rotação ótica. Então, para que serve o polarímetro? Para eu colocar lá e ver se, primeiro, se a minha substância desvia esse feixe de luz. Segundo, para ver se ele desvia para a direita ou para desvia para a esquerda. E também para saber o quanto ela desvia para a direita e para a esquerda, porque isso acaba caracterizando, isso é uma propriedade da sua substância, tá? Vamos ver alguns dados, alguns valores. Olha lá. Aqui eu estou falando do 2-metil-1-butanol, tá? Ele está falando que essa molécula é R, ele nem precisaria me dizer, porque eu já aprendi a fazer isso, né? Eu já sei que essa molécula aqui é R, se eu for medir aqui. Então, o que acontece? Quando ele me apresenta com esse sinal de mais aqui, ele está querendo me dizer assim, olha, quando você coloca o R, 2-metil-1-butanol no polarímetro, ele desvia a luz para a direita. Quanto ele desvia? 5,756 graus. Se eu pegar o S, ele desvia os mesmos 5,756, mas agora ele desvia para a esquerda, tá? Então, eu vejo isso pelo sinalzinho de menos. Então, lembra que eu te contei o que significaria o sinalzinho de mais e menos? Muito bem. Bom, o R, nesse caso, desviou para a direita. Olha aqui nesse outro caso. Então, ele está falando aqui que não existe correlação direta entre o RS e o mais e o menos. Por quê? Nesse caso aqui, ó, o R está desviando a minha luz plano polarizada para a esquerda e o S para a direita. Professora, como eu vou saber? Como eu vou saber se eu estou com o R ou S na mão? Bom, você vai pegar a sua molécula. Imagina que você sabe que você tem o 1-cloro-2-metilbutano. Colocou no polarímetro. Desviou a luz para a esquerda, você sabe que você está com a R. Porque isso aqui é tabelado, gente. Isso aqui está tudo registrado. Você olha nesses dados bibliográficos, tá certo? Para você saber se você está com o R ou S na mão. Outra coisa que eles usam muito as palavrinhas destrógeno e levógeno, né? Destrógeno e levógeno. Toda vez que a substância desviar a luz para a direita, a gente chama ela de substância destrógena ou destro-rotatória. Toda vez que a substância desviar a luz para a esquerda, a gente fala que ela é levógena ou levo-rotatória. Vou voltar nesse slide para mostrar para você. Então, essa substância é destrógena, essa é levógena, essa é levógena, essa é destrógena. Legal? Então, com o sinalzinho, a gente já consegue dizer isso aí. Isso eu só estou mostrando para você, porque às vezes o sinal que você lê no polarímetro, o valor que você lê no polarímetro não é igual ao valor tabelado, porque a gente precisa fazer correções com relação à concentração da solução e o comprimento do tubo que você colocou sua amostra. Se você fizer essas correções, você chega na rotação específica, que é o valor que você vai encontrar tabelado lá, tá bom? Última coisa que eu tenho para te contar nesse vídeo. O que acontece se eu pegar um pouco do R, um pouco do S, um pouco não, a mesma quantidade de R e de S, misturar essas soluções e colocar dentro de uma celinha do meu polarímetro para fazer a leitura? Bom, se uma desvia para lá e a outra desvia o mesmo tanto para cá, isso quer dizer que a hora que eu colocar isso no polarímetro, essa mistura não vai ter desvio, não vai ter atividade ótica, tá? Porque o efeito de cada molécula do isômero é compensado pelo outro. Quando eu faço essa misturinha de R mais S na mesma quantidade, eu vou chamar isso de mistura racêmica ou racemato. Então, se eu falo para você, uma mistura racêmica não apresenta atividade ótica, isso quer dizer que eu misturei o R e o S, coloquei no polarímetro e o meu desvio deu 0. Legal? Bom, galerinha, a gente fechou a nossa parte 2, fica faltando só o conteúdo da parte 3, que vai ser de asterisômeros e composto meso, mas isso é assunto para o último vídeo de estereoquímica. Tchau, tchau!